Compre seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. É só acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Depois é só aplicar a sua chave quando estiver instalando o seu Windows, ou até mesmo já com o sistema instalado, e pronto, agora você já tem o Windows 100% original. Você também encontra jogos de PC na GVG Mall, jogos da Uplay, Steam, Origin e cartões pré-pagos da PSN e Xbox. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre monitores. Qual monitor eu devo escolher para o meu PC? O que eu devo priorizar na hora de comprar um monitor? Será que eu devo priorizar resolução, tempo de resposta em milissegundos, frequência em hertz ou tipo de painel do monitor? Calma, não precisa ficar assustado. A gente vai trocar uma ideia sobre tudo isso hoje para que você possa decidir qual monitor é a melhor opção para você. Eu já adianto que o monitor é uma coisa até um pouquinho pessoal e depende bastante do tipo de uso que você vai dar para o seu PC, sacou? Então é até um pouquinho difícil de falar sobre monitor, mas é um negócio que você vai entender aqui, ó, de letra. E por sinal, muita gente compra hoje PC gamer sinistrão, cara, e tá usando monitor jurássico, arcaico, caga literalmente pro monitor. Só que o monitor, ele é um item muito importante no nosso PC, cara. Se não, talvez o item mais importante que a gente tem no computador. Isso porque toda a qualidade gráfica dos games, dos vídeos, tudo que entrega um visual bonito no nosso PC é exibido no monitor. Se você não tiver um monitor bom, a sua experiência pode ser pior, a sua experiência de uso do PC. Como se não bastasse, o monitor também acaba sendo o item que pode te prejudicar na saúde. Se você não estiver usando aí um bom monitor, se estiver usando aqueles monitor, mano, que parece um holofote aí, aquela luz branca forte na tua cara, quando tu tá usando o PC, tu pode ter problema ocular aí por conta do monitor zoado que você tá usando, velho. Mas a gente vai falar sobre essa questão aí. Então é importante você saber, cara, se você for uma pessoa que quer jogar no PC e quer jogar profissionalmente, quer ter um alto nível de desempenho, você vai precisar de um monitor X. Ah, eu sou um cara que joga casualmente, vê uns filmes e tal, você vai precisar de um monitor Y, beleza? Ah, um monitor para um escritório. Aí talvez seja um monitor meio termo aí. Então vamos começar por partes. Quanto maior a resolução do seu monitor, a tendência é que ele seja melhor, que ele tenha uma imagem com maior qualidade. Só aí já facilita um pouquinho a questão. Você tá vendo aqui a imagem, né, no Paint? A gente tem uma imagem aqui para mostrar as diferenças das resoluções. Provavelmente você tá vendo aqui no YouTube, você já deve estar habituado com o padrão de qualidade de imagem. Por exemplo, uma resolução 720p que está sendo exibida aqui no Paint, ó, ela é uma resolução considerada HD. Essa resolução, ela é bacana, mas comparada, por exemplo, ao 1080p, que é o 1920 por 1080, ela é bem menor, né? Então, olha só, a gente consegue ver pelo tamanho do quadradinho aqui do 720p, olha só o tamaninho dele, e por aqui mais ou menos está o quadrado do 1080p. Então, a gente consegue entender por essa imagem que a resolução 1080p é uma resolução maior que o 720p. E a resolução 2K, por exemplo, que é 2560 por 1440, é bem maior que a resolução 1080p. E a resolução 4K é 4 vezes mais, né, a resolução 1080p, que seria toda essa área gigantesca aqui. Ah, Fafá, então você mostrou aqui que, né, quanto maior o tamanho da tela, maior a resolução? Não, não é assim que funciona. Essa daqui é uma imagem que exemplifica a quantidade de dados que tem em uma resolução maior e em uma resolução menor. Então, uma resolução 4K, ela tem aqui muito mais dados do que uma resolução 1080p, por exemplo, ou uma resolução 720p. Porém, eu vou te dar um exemplo. Podem haver telas de 32 polegadas, por exemplo, que suportam a resolução 4K e também telas de 32 polegadas que só suportam a resolução 720p. E isso vai impactar diretamente na qualidade da imagem. Essa imagem aqui, ela mostra bem a diferença que uma resolução maior e uma menor pode fazer numa mesma tela. Imagina que cada quadradinho desse é uma tela de um monitor, só que a diferença entre eles é a resolução. Então, por exemplo, o quadradinho aqui 2x2, ele tem uma resolução menor do que o quadradinho 100%, que tem uma resolução muito maior. E isso afeta diretamente na definição da imagem. Então, basicamente, eu acho que agora já ficou simplesão de entender, né? Quanto maior
a resolução, mais qualidade você tem. Então, no caso aqui, entre os quadradinhos, a telinha que tem a maior resolução, ela tem uma qualidade maior. Olha só como o R está bem mais definido aqui, e nos outros a gente vê algumas falhazinhas. Então, basicamente, de uma tela 720p para uma tela 4K, a gente consegue ver uma diferença de qualidade bem gritante, tá? Isso dá para ver mesmo, mas também isso vai acabar sendo relacionado com o tamanho da tela. Então, peraí, antes de eu continuar, só para organizar o pensamento, quanto maior a resolução, melhor. Porém, a resolução padrão hoje, mais utilizada, pelo menos aqui no Brasil, é a resolução 1080p. Provavelmente é essa resolução que você está utilizando para assistir esse vídeo. Ela é uma resolução que já tem um padrão bem aceitável e uma qualidade muito bacana. Então, eu particularmente hoje evitaria comprar um monitor com uma resolução menor ao 1080p, que é 1920 por 1080. Essa é a resolução basicamente. Um detalhe que para o padrão brasileiro, a resolução 4K já é considerada, né, altíssima, top do top do top. Só que a resolução 1080p, ela acaba caindo melhor na realidade do brasileiro em geral, tá? Eu não sei a sua realidade. Basicamente, a qualidade de um vídeo em 4K, ele vai requerer 4 vezes mais velocidade de conexão do que para você reproduzir um vídeo 1080p. A gente ainda não tem muita tecnologia difundida de produção de vídeos em 4K, por exemplo, no YouTube. Então, são só os YouTubers mais antigos que têm os melhores equipamentos que produzem vídeos em 4K. A TV aberta, ela não transmite imagem em 4K. A gente vai ter acesso mais a esse tipo de resolução no Netflix, Crunchyroll, serviços de stream pagos, e ainda assim não vão ser todos os títulos. Agora, para quem joga, sim, praticamente todos os jogos atuais têm a resolução 4K, só que a questão acaba ficando muito mais séria, porque se antes você precisava de uma internet boa, agora você vai precisar de um computador muito poderoso para rodar os jogos na resolução 4K, e não é qualquer computador para isso. Então, sendo bem honesto, se for para jogar, certifique-se que você ou tem um videogame, né, que aguenta a resolução 4K, um Xbox Series S, um PlayStation 4 Pro, um Xbox Series X, um PlayStation 5. Aí sim você vai ter tecnologia para aproveitar essa resolução aí de verdade. Mas se você tiver aí um computador basiquinho, né, e tiver querendo um monitor para ele, o máximo que você vai conseguir com o seu PC é assistir conteúdo na internet em 4K em plataformas de streaming, beleza? Um detalhe que eu havia mencionado era o tamanho da tela em relação à resolução. Eu particularmente hoje não indicaria você comprar uma tela de 50 polegadas, por exemplo, que só tenha uma resolução Full HD como suporte. Aí pelo menos eu indicaria que essa televisão ou essa tela tenha no mínimo a resolução 2K. É claro que a gente não leva tanto isso em consideração na hora de comprar um monitor. Os monitores tendem a ser menores, monitor grande é muito ruim de usar, mas ainda assim é interessante você saber. Então, por exemplo, numa telinha minúscula, talvez uma resolução 720p seja mais do que o suficiente para entregar uma boa qualidade de imagem. Isso porque, apesar da resolução ser pequena, ela está no espaço pequeno, ela está no espaço reduzido. Basicamente os pixels, né, que a resolução basicamente a gente fala que é, por exemplo, 720p porque são 720 pontinhos na tela que geram uma imagem, né? Então olha só que sinistro, imagina essa tela desse celular que tem um padrão de 2K, então ela tem 2000 pixels numa telinha dessa daqui pequenininha, e a tela que tá aqui atrás tem 1080 pixels. Então olha só que doideira, se eu colocar o mesmo vídeo aqui nas duas telas, com toda certeza que a telinha pequenininha vai entregar um resultado com uma qualidade maior. Muito bacana, né? Também entra aquela questão dos pixels que eu tava falando, né? Quanto menor a imagem, com mais definição a gente enxerga ela, e à medida que a gente vai aumentando, a gente começa a ver as falhas na resolução. E aí, quanto maior a tela, melhor é que você escolha uma resolução um pouquinho maior, beleza? Já adianto que para telas de até 32, 42 polegadas, a resolução 1080p até que é uma resolução aceitável ao meu ver, beleza? Uma resolução ok. Bom, expliquei aqui sobre resolução, acho que deu para entender legal, né, sobre o que eu tô querendo falar, já deu para sacar. Se você não sacou, deixa um comentário aí que a gente tenta melhorar, o pessoal também ajuda aí comentando, e vamos lá, beleza? Não sai desse vídeo sem dúvida. Vamos falar aqui da taxa de atualização em Hertz, que é algo muito essencial na hora de escolher uma tela, e muita gente não presta atenção nesse detalhe, principalmente na hora de escolher monitor. A gente tem que tomar bastante cuidado
com isso, beleza? Tem um canal aqui no YouTube que chama o Super Lento e ele conseguiu mostrar muito bem como funciona a taxa de atualização de uma televisão. Como ele colocou uma câmera que grava com altas taxas de atualização para fazer uma super câmera lenta para a gente entender como uma televisão funciona. No caso, ele usou uma televisão antiga de tubo e esse feixe que você está vendo é a imagem da televisão sendo gerada em ultra câmera lenta. Pois é assim que uma televisão exibe imagens para você. Óbvio que hoje a gente já tem tecnologias mais avançadas, né, que trabalham, né, iluminando um painel inteiro, mas assim que uma televisão de tubo atualiza a frequência dela. Nesse vídeo você pode enxergar melhor, né, a televisão se atualizando. Então aqui só para mostrar de novo, né, cada descidinha que a televisão dá aqui é uma taxa de atualização, né, é uma frequência de atualização em Hz. O monitor básico hoje que a gente pode achar novo geralmente trabalha com 60 Hz por segundo, ou seja, a cada segundo o monitor atualiza 60 vezes a tela de modo que apareça uma imagem fluida para a gente. 60 Hz já é um padrão muito bom. Por quê? Se a gente considerar o padrão do cinema, a gente hoje tem filmes a 28 FPS, então para assistir filmes e vídeo, 28, 30 FPS já tá bom demais. Por sinal, esse vídeo que você tá vendo aqui, eu aqui e tal, né? Tô passando a 30 frames por segundo. Agora eu vou colocar lado a lado uma imagem passando a 30 frames e uma imagem passando também a 60 frames e uma passando mais devagar ainda e você vai entender melhor. Tem um site muito legal que eu uso para verificar a taxa de atualização de uma imagem, que se chama Teste UFO. E aqui ele consegue mostrar claramente a diferença de uma imagem rodando a 30 FPS e de uma imagem rodando a 60. Na linha de cima a gente vê o ETzinho caminhando a 60 FPS, uma taxa de atualização a 60 frames por segundo, e na linha de baixo a gente vê o ETzinho a 30 frames por segundo. Se você analisar muito bem, ou se você quiser até deixar o vídeo aqui em câmera lenta, você vai conseguir ver muito melhor a diferença de definição no movimento entre um e outro. Agora eu vou colocar aqui abaixo um ETzinho andando, caminhando a 30 frames por segundo, com uma taxa de atualização de 15 Hz, beleza? Olhando essa linha de baixo a 15 Hz, mesmo sem câmera lenta nem nada, já fica muito mais fácil notar a diferença. Parece que esse daqui tá agarrando, né? Isso porque essa imagem só tá se atualizando 15 vezes por segundo, né? 15 Hz. No caso também, se compararmos com taxas de atualizações mais baixas, como por exemplo 1.9 FPS ou 3.8 FPS, que seriam 3.8 Hz, aí a gente já tem uma diferença bem absurda. Então, basicamente, é essa diferença que a taxa de atualização faz. Acima dos 60 FPS, já muitas pessoas não conseguem perceber a diferença da taxa de atualização. Porém, essa diferença ainda existe e é muito fácil de comprovar. Claro que passando dos 60 FPS, para a gente ver a diferença de definição, a gente precisa de colocar em câmera lenta. Note que o personagem abaixo da imagem, ele anda com muito mais dificuldade, um pouco mais travado do que os personagens acima. Nessa imagem você também consegue ver. Nós temos aqui a diferença de 60 FPS para 144 FPS e 244 FPS, que também seria a frequência em Hz. Isso para um jogo de multiplayer, né, que é competitivo, acaba fazendo a diferença. Enquanto, olha só, no 240 FPS o carinha já apareceu na tela, no 60 Hz o cara ainda vai aparecer. Lógico que essa diferença de percepção é muito baixa, a gente quase não vê isso jogando normalmente, mas ainda assim dá uma pequena diferença, né, que pode te atrapalhar no jogo competitivo. Então, quanto maior a taxa de atualização do monitor, melhor ele tende a ser. Porém, ele também tende a ser muito mais caro. Então, para ficar mais fácil de entender, acima de 60 FPS já é legal, mas você viu ali a diferença, né? É uma diferença minúscula, isso acontece em um pequeno período de tempo, mas um monitor de 144 FPS leva vantagem no monitor de 60 Hz. Se tratando de um jogo a nível competitivo, vamos supor que você seja profissional, a gente está falando de um alto nível de desempenho, tem pessoas que têm essa capacidade aprimorada de percepção, que consegue sim ver essa diferença, teoricamente ele te traria uma vantagem. Os de 240 Hz também. Entretanto, para você usar toda essa taxa de atualização do monitor, principalmente em jogos, você precisa de ter um computador potente que consiga renderizar todos esses quadros por segundo no jogo que você quer jogar. Então você precisa de se certificar
se for para jogar, que o seu computador dá conta de exibir todos esses quadros por segundo, senão você vai acabar comprando um monitor às vezes de 240 Hz e vai acabar jogando dinheiro fora. E já adianto, o monitor com essa taxa de atualização tende a não ser tão barato assim. Beleza, ó, a gente falou de resolução e falou de taxa de atualização. Um detalhe é que hoje em dia não tem computador no mercado, não para uso normal, que consiga renderizar um jogo em 4K e 240 FPS. Raras exceções de jogos, raros computadores que conseguem fazer isso. Então, já descarte a opção de comprar um monitor, uma tela com a maior resolução possível e com a maior taxa de atualização. Não faz sentido, beleza? Se você estiver jogando competitivo, já adianto para você, um monitor bacana seria um monitor de 1080p, pelo menos aí 144 Hz, seria um padrão legal, ou 240 Hz, 240 FPS, né, com suporte a isso. Para a grande maioria das pessoas, já é mais do que o suficiente para jogar competitivamente. Um detalhe principal é que se você gosta de jogar jogos casuais, jogos single player, você não necessariamente precisa de um monitor de 144 Hz. Um monitor de 60 Hz pode dar super conta do recado. E a dica que eu posso te dar, até para economizar, é que você vai encontrar muitas televisões, às vezes num preço bem bacana, às vezes uma tela bacana, grandinha, com uma resolução boa, com 60 Hz. Então ela poderia substituir muito bem um monitor desse porte, se for para jogar jogos casuais, e às vezes acaba sendo melhor opção até. Por sinal, aqui nos meus PCs eu só tenho telas de televisão que eu comprei usadas, porque eu não sou um jogador competitivo. Então eu consegui comprar duas televisões legais, baratinhas no OLX. Essa daqui, por exemplo, é uma televisão de 42 polegadas. Eu tenho outro monitor aqui de 28, todos 1080p. Claro que o pai vai melhorar um pouquinho nessa questão. Vou comprar um monitor game depois, a gente vai trazer aqui no canal. Mas só quero abrir a sua cabeça aí que também tem alternativas, tá bom? Mas vamos continuar aqui os ensinamentos do pai. Se você tá gostando do vídeo até agora, entendeu todo o vídeo até agora, comenta aí que eu quero saber. Não entendeu? Deixa sua pergunta e bora pra frente. Uma outra coisa que você deve levar em consideração antes de comprar uma tela é o tempo de resposta. Isso deixa a galera bem confusa, super confusa mesmo. Tem um senso comum, né, de que o tempo de resposta seria, por exemplo, tô jogando um joguinho ali, né, no PC, o tempo que eu levei para apertar o botão e o personagem mexer na tela tá relacionado ao tempo de resposta. Esse tempo de resposta ele é em milissegundos, mas não é bem isso que a galera pensa. Ele tá muito mais relacionado a qualidade da imagem que aparece na sua tela do que ao tempo de resposta em si, né? Tipo, a velocidade com que a imagem aparece para você. Isso daí não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A gente acabou de ver mais cedo no vídeo como funciona o FPS, a atualização em Hertz. É essa atualização em Hertz que vai fazer o inimigo aparecer mais cedo ou mais tarde na tela para você, de acordo com a taxa de atualização da sua tela. Isso daí, beleza, isso faz a diferença sim na hora que você está jogando um joguinho, mas se o tempo de resposta da sua tela for ruim, literalmente fica uma porcaria. Vou mostrar para vocês aqui a diferença de uma tela com tempo de resposta longo para uma tela com tempo de resposta curto, ou seja, quanto menor o tempo de resposta, melhor, beleza? E olha, é difícil achar vídeo sobre isso, mostrando a diferença de 1 milissegundo para outro. Aqui no caso, é um monitor de 2 milissegundos versus 5 milissegundos. Tá aqui no canal Bruno Silva, tem 102 inscritos só, muito legal, e o vídeo dele, montão de acesso, né? Observa aí ele jogando o CS dele, a diferença entre um e o outro quase não dá para notar. Ainda assim, se você reparar bem com muita cautela, muita atenção, você vai conseguir reparar que o monitor aqui da direita, que tem 5 milissegundos, ele apresenta imagens levemente mais borradas. Isso porque é o tempo que o pixel demora a reagir à diferença aqui de imagens, beleza? Então, basicamente, você pode ver que os personagens aparecem no mesmo tempo na tela, só que um aparece com maior definição e um aparece um pouquinho mais borrado. Só para ficar mais fácil de entender, você pode ver até aqui nesse exemplo, quanto maior o tempo de resposta, com mais blur, mais borrada, a gente vai ver a imagem na tela quando ela estiver em movimento. Quanto menor, com mais definição a gente vai ver a imagem. Então,
Basicamente, se a tela que você escolher, se o monitor ele tiver o tempo de resposta muito alto, as imagens vão ficar mais borradas. Havia de exemplo uma tela de até mais ou menos uns 5, talvez até 6 milissegundos, ainda apresenta uma qualidade de imagem ok. Passou disso, a gente já começa a ver uns borrões chatos, que atrapalha muito para jogar, inclusive também para ver televisão. É meio chato. O tempo de resposta ele está muito relacionado com o tempo de reação de cada pixel. Ou seja, por exemplo, supondo que nós estejamos vendo um vídeo aqui, do nada cai um puta de um clarão puff no vídeo, né? Enquanto no monitor que tem a taxa de atualização um pouco mais lenta, a gente veria uma imagem bem mais borrada também, igual tá aqui. No outro monitor que tem uma taxa de atualização mais baixa, nós talvez veríamos o raio passando com uma definição maior, entenderíamos melhor a imagem. É muito comum você ver em anúncios de monitores, quando ele tem o tempo de resposta de 1 milissegundo, ele está em evidência no anúncio, né? Você pode ver aqui que tem, né, isso escrito claramente no anúncio. É óbvio que se o monitor não tivesse a tecnologia bacana, assim, ele não mostraria. Ainda assim, muita gente compra achando que vai levar uma vantagem na taxa de atualização aí do input lag. O input lag é diferente de tempo de resposta dos pixels. Obviamente que se você estiver comprando um monitor que tem uma resolução alta e tiver a taxa de atualização mais baixa possível, como por exemplo 1 milissegundo, você vai ter uma imagem que no geral, principalmente em cenas de movimento, vai ser muito mais definida do que o monitor que tem mais milissegundos no tempo de resposta. As telas que eu estou acostumado a usar hoje, elas são Full HD 60 Hz com tempo de resposta de 5 milissegundos. Eu já estou acostumado com esse tempo de resposta e não me incomoda, mas pode ser que para alguém que já usou monitor 2 milissegundos, 1 milissegundo, a pessoa pode sim sentir um incômodo com 5 milissegundos. É questão bem pessoal mesmo na hora da escolha da sua tela. Bom, sabendo sobre resolução, frequência em Hz e tempo de resposta em milissegundos, já dá para saber bastante sobre como escolher o melhor monitor. Se provavelmente você procurou conteúdo sobre monitor em outros canais de hardwares e que falam de tecnologias em geral, você pode ter visto o pessoal falando para você que joga comprar um monitor de 1 milissegundo, pelo menos aí 144 Hz e resolução Full HD e mandar bala, né, velho? Só que com a questão aí do tempo de milissegundos, eu vou mandar a real mesmo pra você. Fica a seu gosto, né, meu amigo? Você não necessariamente precisa de um monitor de 1 milissegundo pra ser feliz e ter um bom desempenho em jogos, levar aquela vantagemzinha nos jogos, beleza? Mas agora que você já sabe sobre essas três questões, a gente vai aprofundar um pouquinho mais e falar sobre o tipo de painel. Você achou que acabava por aqui? A gente também tem um tipo de painel que cada tela tem. Isso traz algumas diferenças também na qualidade da imagem que você vai receber. Diferenças bem diferentes. Gostou da piada? É muito ruim, né? Então vamos falar aqui sobre o primeiro tipo de painel que é considerado custo-benefício por muitos, que é o painel TN. A tecnologia presente nesse tipo de painel para monitores tende a ser uma das mais baratas. Esses painéis tendem a conseguir atingir taxas de atualizações mais baixas, como por exemplo até 1 milissegundo, e também taxas de atualizações em Hz mais altos, como por exemplo 120 Hz, 144 Hz e por aí vai. Por conta disso, para quem joga, ele tende a ser sim uma boa opção, isso porque ele tem um baixo tempo de resposta, então a gente não vai ficar enxergando rastro ou fantasma na tela, e a taxa de atualização em Hz acaba ajudando aí na questão, né, de você ver o inimigo primeiro e coisa do tipo. Então você tem essa certa vantagem nesse caso. Mas um dos maiores problemas desse tipo de painel está bem relacionado ao ângulo de visão. Se você olhar ele um pouquinho de lado assim, você já enxerga imagens mais escuras, o que pode não ser bom para quem trabalha, por exemplo, com edição de fotos e vídeos, né? Pode atrapalhar aí um pouco a fidelidade das cores. Então ele é bacana num aspecto, mas ele também não é perfeito. Vamos deixar isso bem claro, por isso também existem outras tecnologias. Então, por exemplo, o painel TN, ele pode ser bacana, principalmente para quem está buscando boa relação de custo-benefício, né? Ou seja, mais tecnologias numa tela só, pagando menor preço, ou para gamers profissionais ou até casuais também, né? Porque às vezes o casual, eu por exemplo sou um gamer casual, mas eu também gostaria de ter um monitor com uma taxa de atualização alta, né, pra gente curtir legal aí o negócio. Um outro detalhe é que o painel TN acaba não sendo tão indicado para edição, né, igual eu falei, mas também não para ver filmes e séries. Ele dá uma sacaneada, né? Imagina tu coloca ele numa mesinha, vai deitar na cama aí para ver o
o seu filme, né, dá aquela reclinada na cadeira e aquele trem, né, muda o contraste, tudo, a imagem fica tudo escura, tudo zoada. Aí atrapalha pra caramba, né? Outro tipo de painel é o painel VA. Ele tem uma tecnologia um pouquinho diferente dos painéis convencionais, que normalmente tem as suas linhas, né? Ou seja, os seus pixels posicionados na horizontal. Um painel VA, ele tem os pixels posicionados na vertical. A vantagem disso é que esse tipo de painel entrega uma imagem com um contraste superior. Então, ele é bom para trabalhar com imagens com alto nível de contraste. O tempo de resposta dos painéis VA também são muito bons, mas ainda assim eles apresentam uma distorção maior das imagens. Isso quando você fica mais distante da tela e em relação ao ângulo que você está da tela. Então, por exemplo, o painel VA ele pode ser indicado para quem gosta de jogar com uma qualidade e fidelidade de cores bacana, principalmente para quem joga no PC ali de pertinho mesmo, tá legal, e também para quem trabalha com edições de imagem que requerem um alto nível de contraste. Então a tela vai acabar fazendo bem a diferença para esse caso. Teoricamente, o painel VA ele seria um intermediário entre uma boa qualidade de imagem, né, uma das melhores qualidades de imagem, e um dos melhores tempos de resposta. Então, assim, tá no meio do caminho, não é um nem outro. Também tem um outro tipo de painel que se chama IPS e ele é basicamente um LCD que apresenta cristais líquidos e eles ficam dispostos na horizontal, diferente do painel que a gente acabou de falar anteriormente, que é o painel VA, que apresenta uma tecnologia semelhante, porém com os pixels dispostos na vertical, né? Ou seja, o alinhamento vertical. Só corrigindo, né? Não é a disposição dos pixels e sim o alinhamento do painel em si mesmo, né, que a gente trata. A vantagem do painel IPS está simplesmente na qualidade da imagem, ou seja, ele é o que entrega as cores da maneira mais fiel possível e com menos distorções aí em relação ao ângulo de visão. Se você tiver de longe, se você tiver na lateral, ele vai distorcer bem menos do que os outros. Ainda assim, os pontos fracos de um painel IPS está na relação do contraste, apresentando cores muito escuras com um tom meio lavado, meio acinzentado, por exemplo, no preto. E um outro ponto fraco seria o tempo de resposta, que é considerado relativamente alto, principalmente para gamers profissionais. Ele ainda seria ideal para gamers casuais, por exemplo, como eu, mas para quem quer jogar profissionalmente mesmo, aí já fica essa questão. Lembrando que eu expliquei sobre o tempo de resposta. O tempo de resposta está muito relacionado ao borrão, né? Mas enxergar às vezes com precisão é necessário também na hora de jogar, né? Um detalhe é que o painel IPS ele seria voltado para um público mais exigente, talvez um público até mais profissional aí para o ramo da edição, né? Edição de imagens, edição de vídeo, por conta da maior fidelidade de cores. Então, só resumindo aqui os painéis principais que a gente está tendo hoje: o painel TN, o VA e o IPS. O painel TN é mais indicado para quem foca em custo-benefício, mas não se importa tanto com a relação de cores e a distorção em relação ao ângulo, ou seja, quem vai usar o computadorzinho ali de frente, mas quer uma alta taxa de FPS e quer baixas latências aí no tempo de resposta em milissegundos. O painel VA já é mais voltado para quem procura o meio termo, buscando uma alta taxa de contraste, pretos mais pretos, cores menos lavadas, mas ainda assim também vai usar ali a tela bem de frente e não se importa tanto também com a distorção da imagem, né, dependendo do ângulo que olhar. E o painel IPS, no caso, é o mais utilizado em televisões 4K, é para quem quer uma qualidade de imagem superior e não se importa com o tempo de resposta em milissegundos. Talvez alguém mais casual que é mais exigente e quer só qualidade mesmo na tela. Existem também outras tecnologias que a gente deve levar em consideração na hora de comprar monitores, principalmente monitores voltados para o mercado gamer, e basicamente essas tecnologias são o NVIDIA G-Sync e o AMD FreeSync. Mas Fafá, você deve estar vendo isso aí e pensando assim: nossa, Fafá, para de complicar a minha vida. Mas calma, que essas tecnologias aqui são bem simples de entender e elas também existem nos monitores, né? Então por que não falar sobre elas? Tanto o G-Sync da NVIDIA quanto o FreeSync, eles servem para eliminar o problema que a gente tem quando a gente tem muita taxa de desempenho, muito FPS, em alguns jogos competitivos principalmente, né? E esse problema se chama Screen Tearing. Basicamente é uma quebra na imagem que você tem porque a taxa de atualização está muito alta. Essa imagem aqui com o AMD FreeSync desligado versus o AMD FreeSync ligado exemplifica muito bem o que é o Screen Tearing. E basicamente essa quebra que está rolando aqui, ó, é o
famoso tearing que está acontecendo nesse momento. Então, provavelmente você já deve ter visto em alguns jogos e não entendia basicamente o que era isso. E tem essas tecnologias para evitar com que isso aconteça. Um detalhe é que você necessariamente não precisa de ter essa tecnologia nos monitores para eliminar totalmente o screen tearing. Você consegue eliminar facilmente habilitando a opção VSync nos jogos. Porém, a opção VSync ela trava uma taxa de atualização nos jogos, que normalmente é de 60 FPS ou 30 FPS. Então, você habilitando o VSync, o jogo não vai passar de 60 FPS, ou dependendo do jogo, não vai passar de 30 FPS. Então, se tratando de um jogo competitivo que você, por exemplo, quer jogar a 144 FPS, não dá para você usar o VSync. Então, para isso que veio essa tecnologia. Essas tecnologias, no caso, né, o G-Sync e o FreeSync. Um outro detalhe básico é que o AMD FreeSync só vai funcionar se você tiver uma placa de vídeo AMD no seu computador e um monitor com suporte ao FreeSync, e o G-Sync a mesma coisa, só vai funcionar se você tiver uma placa de vídeo NVIDIA e um monitor com suporte ao G-Sync. Sinceramente, eu acho que é uma tecnologia que agrega um valor que não compensa pagar, velho. Vou ser bem sincero. É lógico, se você estiver vendo um monitor na promoção que tem, né, essa tecnologia, beleza, pega. Mas ela não seria um fator determinante para mim comprar ou não um monitor desse, beleza? Enfim, eu acho que eu já falei de tudo que é super importante na hora de você comprar um monitor. E a única coisa que eu quero em troca de você, se você gostou desse vídeo, é que você se inscreva aqui no canal. Se você for comprar um monitor também, eu tô deixando links de lojas confiáveis e que você comprando através do meu link você acaba ajudando o canal, beleza? Então agora que você tem conhecimento para fazer a escolha da sua melhor tela, dá uma navegada aí se você achar algo que te agrade, num bom custo-benefício para você, e quiser pegar do linkzinho abaixo, você ajuda o pai, né? E olha, eu tô super curioso para saber qual o seu perfil, qual tipo de monitor você comprou ou compraria sabendo sobre as informações que eu passei agora. Deixa aí no comentário que eu tô doido pra ler, beleza? E se eu esqueci alguma coisa e você quiser completar aí também no comentário, tá super convidado. Eu vou ficando por aqui, um abração e até mais, muito obrigado aí pela audiência.